Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai dar continuação à matéria do capítulo 25, mas antes eu gostaria de reforçar algumas coisas com vocês. Pessoal, as aulas que eu vou. As sessões que eu vou mostrar hoje, basicamente são continuações das sessões mostradas nos vídeos anteriores. Então eu recomendo que todo mundo assista o vídeo, não deixe os vídeos acumularem, tá? A matéria de hoje é um pouco mais pesada que a matéria da semana passada, então preste atenção nos vídeos, se tiver dúvida me procure. A gente está caminhando para o final do semestre e as provas virão daqui a pouco, tá ok? Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje energia potencial e potencial elétrico em cargas pontiformes. Então o que a gente viu? Melhor, só para dar uma recordada. O que a gente viu foi o potencial elétrico em campos as linhas de campo são o que a gente diz que é um campo elétrico uniforme, ou seja, tanto o módulo do campo elétrico, quanto o formato das linhas, que são todas paralelas, tá? E o campo elétrico tem módulo constante ao longo dessas linhas de campo, beleza? Então o que a gente vai tratar hoje? Vai tratar uma situação um pouco diferente, que é a situação que eu tenho um campo elétrico divergente, aqui no caso uma carga pontiforme. Então imagina uma carga positiva, a gente já conhece o campo elétrico, ele sai da carga, no caso dela ser positiva. Imagina um ponto P. Pessoal, por definição, o campo elétrico no ponto P ele é dado pela razão entre a força elétrica que apareceria sobre uma carga colocada no ponto P. Beleza? Na definição de campo elétrico, nada mais é que a razão entre a força pela carga que eu estou colocando no ponto P. A gente viu que para esse caso especial, o campo elétrico de uma carga pontual nada mais é que o produto da carga vezes a constante de Coulomb dividido pela distância ao quadrado, tá? Mas a definição está ali em cima. Tá ok, então vamos continuar daqui. E o que a gente viu semana passada? A gente viu o seguinte, a gente viu que a gente pode trocar campo elétrico por uma grandeza que é similar, que é chamada potencial elétrico. Campo elétrico é força por carga, potencial elétrico vai depender da energia por unidade de carga. Então, eu posso escrever o seguinte, a gente viu que a energia potencial nada mais é que a integral da força vezes o deslocamento, para campo de força conservativo. Então eu vou pegar aqui e vou reescrever a minha expressão da seguinte forma. Que força vai agir no caso de uma carga colocada no ponto P? A força elétrica. E a força elétrica, se eu isolar aqui, se eu isolar na expressão de cima, é o produto do campo vezes a carga, vezes dr que veio da integral. Então eu vou pegar aquela carga que está aqui, vou colocar ela para fora da integral e vou passar ela dividindo. Olha como é que vai ficar a minha expressão. Vai ficar energia potencial pela carga é igual a menos a integral do campo vezes dr. Ok? O que é a razão de força por carga? Força por carga é campo. Energia potencial por carga é potencial elétrico. É o V. Tá? Então eu posso escrever o seguinte. Então eu posso escrever... Então eu posso escrever que aqui eu tenho variação da energia potencial, aqui eu vou ter variação do potencial. Então a variação do potencial nada mais é que a integral do campo vezes dr. Beleza? Aí eu vou escolher dois limites, já vou explicar por que eu estou escolhendo esses limites, de infinito até p, mas o que eu quero que vocês guardem é o seguinte, guarde essa expressão que a gente vai usar daqui a pouco. Tá? Então vamos continuar daqui. Então eu posso escrever o seguinte, por que eu estou escrevendo ela em função do infinito como limite da integração? Pessoal, toda vez que a gente tem energia potencial, tá, a gente sempre tem variação. Então toda vez que aparece para mim energia potencial, vamos pegar a energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, que você deve lembrar, nada mais é que mg vezes h. Beleza? Mas a pergunta que eu falo para você é o seguinte, isso é uma expressão? Não, isso aqui é a variação. O que a gente está fazendo aqui é tomando a energia na altura do chão como sendo zero. Então fica mg, aí fica o h igual a zero. Tá ok? Aí, professor, mas então não é variação? Não, daí fica aqui. A energia potencial a uma altura qualquer menos a energia potencial no chão
Vou marcar como zero, vai ser igual a isso aqui. Pessoal, concorda comigo que esse termo aqui vale zero? E esse termo aqui vai valer zero, então fica para mim que a energia potencial nada mais é que o que está escrito aqui, beleza? Então percebam o seguinte, a gente considera a energia potencial como sendo zero para poder obter uma expressão da energia potencial, porque ela sempre é me dada em função da variação. Então deixa eu pensar no raciocínio aqui para explicar o limite. Agora olha aqui, pessoal, quando que o potencial elétrico ou quando que o campo elétrico vai ser nulo aqui nessa carga? Quando eu estiver bem longe da carga, ou seja, quando a distância aqui for infinito. Então eu vou fazer o seguinte, como no infinito o potencial elétrico e o campo elétrico vão zerar, eu vou usar ele como limite, já que eu tenho só a diferença. Beleza? Então, ó, por isso que eu estou usando ali. Você vai ver melhor daqui a pouquinho. Então fica assim, ó. A variação do potencial elétrico nada mais é que o campo, olha a expressão do campo aqui, ó. O campo elétrico vezes dr. Admitindo que o campo elétrico seja paralelo ao deslocamento da carga. Tá ali os limites, você vai ver agora o que eu estou querendo dizer. Então, eu vou escrever o seguinte, K, a carga sai para fora, fica integral de 1 sobre r ao quadrado, eu vou passar o r ao quadrado para cima, inverto o sinal do expoente, aí realizo a integração. Somo 1 e divido por quanto deu, beleza? Aí como é que vai ficar então? Ó, vai ficar para mim o seguinte, o que é a variação, o delta do potencial? É o potencial no ponto P menos o potencial no infinito, já que eu tratei ele como limite. Tá ali. Que vai ser igual aqui. Como é que vai ficar a minha integral aqui? A minha integral fica o seguinte, ó, eu somo 1 em cima, vai ficar r menos 1 e divido por menos 1. Aí eu posso passar, inverter o r menos 1, vai ficar a solução da integral 1 sobre r. Então fica para mim, ó, perceba que a solução aqui é negativa, tá? Então por isso que o sinal de menos daqui some com o sinal de menos de lá. Então fica o seguinte, fica kq por rp, ou seja, a distância do ponto P, menos kq pela distância do até infinito, que é infinito. O que vai acontecer com aquele termo? Ele é muito grande, vai tender a zero. Tá ali, ó. É zero, consequentemente aquele cara é zero. Aí, como a expressão, como a definição só me traz a variação, escolhendo o limite adequado, eu consigo tirar uma expressão para o cara. Aí fica ali. Então, o potencial elétrico no ponto P é definido como produto da carga vezes a constante de Coulomb dividido pela distância que eu estou da carga até o ponto P. Ok? Então vamos ver um exemplo simples aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Então imagina o seguinte, ó. Dada a carga abaixo, na letra A ele pede assim, estime ou calcule o campo elétrico e o potencial elétrico no ponto P. Então tá ali a carguinha, que ela é negativa, ela vale menos 2 microcoulomb. Eu tenho um ponto P situado a 25 centímetros dessa carga, alinhado com o eixo X. Vou calcular o módulo do campo elétrico no ponto P. A gente já sabe, já usou a expressão ali, já apareceu. kq por r ao quadrado. Então fica 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga. Pessoal, perceba que eu estou tirando o módulo de um vetor, consequentemente eu tenho que pegar o módulo da carga. Então tá ali, ó, menos 2 vezes 10 a menos 6 microcoulomb. A distância é 25 centímetros, já passei para metro. Elevei ao quadrado, tudo, fiz as continhas, aproximadamente 2,9 vezes 10 a quinta, unidade de campo Newton por Coulomb ou volt por metro. Aí, como esse cara é um vetor, o módulo eu acho por esse valor, eu acho por essa expressão. Agora, para achar o campo, eu tenho que olhar o sinal da carga, para achar o vetor campo elétrico. Lembra que ele é um vetor. Então, como a carga é negativa, o campo elétrico aponta na direção menos x. Então eu vou escrever aqui, ó, o campo elétrico no ponto P é o valor dele, o módulo, na direção menos I. Beleza? Mas olha como o potencial elétrico é diferente. O potencial elétrico ele é dado por quem? Ele é dado por uma expressão parecida, kq por r, não é r ao quadrado, a gente acabou de ver ali. Então fica o valor da constante de Coulomb. E isso aqui vai ser um escalar. O que acontece? Como esse cara aqui é um escalar, como o potencial é um escalar, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, no caso desse cara, eu não uso o módulo, eu uso o sinal da carga. Então, menos 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Fiz a conta aqui, ó. Menos 7,2, a distância não está ao quadrado, tá?
Então, quanto vale o potencial elétrico? O potencial é escalar, o valor dele já explica tudo. Então, perceba aqui que o potencial elétrico é menos 7,2 vezes 10 a quarta volt. Esse é o potencial elétrico no ponto P. Beleza? Essa é a grande diferença entre campo elétrico e potencial. Um me dá um vetor, o outro me dá um escalar. Um está relacionado com a força, o outro está relacionado com a energia. Então, o que a continuação fala para a gente? Admitindo que uma carga de 5 nanocoulombs seja colocada em P, ache a força elétrica e a energia potencial acumulada, no caso, energia potencial, nesse sistema. Então eu tenho ali a carguinha, menos 2 microcoulomb, tem o ponto P lá, que bonitinho. Eu venho naquele ponto P e ponho uma carga de 5 nanocoulomb. Beleza? Pessoal, como o sinal das cargas é oposto, o que vai acontecer para a gente é que vai rolar uma atração. Então a força aponta naquela direção o vetor. De novo, calculo o módulo da força, pela lei de Coulomb que a gente já sabe. Na verdade, eu posso até usar a definição que a gente acabou de usar, até melhor que a lei de Coulomb. Ó. O que é a força elétrica? Não é o produto do campo vezes a carga? Então tá ali. Então eu vou pegar o campo que a gente calculou lá no item A, vou multiplicar ele pela carga. Tá? Perceba que a carga que eu coloco ali é positiva, 5 vezes 10 é menos 9. Faço a conta. Isso dá 1,45 nanonewtons. Desculpa, milinewtons. 10 a menos 3. Agora, se eu quiser o vetor, força elétrica, sobre a carga aqui, eu olho ali o desenho. Como as cargas estão se atraindo, a direção da força elétrica também é menos x. Ó. Tá? Então fica menos i. Agora, perceba comigo que energia não é vetor. Energia é o valor que der, é só considerar e mandar bala. Então, como que eu calculo energia potencial? Vamos pegar comigo um pouco. Ó. Peguei o mesmo desenho. Agora eu vou colocar a carguinha ali, ó, no ponto P. Então, vamos imaginar comigo o seguinte. Quando eu pego... Como essa carguinha aqui que eu estou colocando, ó, tô circulando, como essa carguinha que eu estou colocando nesse ponto, ela não gostaria de estar nesse ponto? Professor, por que não? Porque ela gostaria de estar aqui encostado nessa carga. Ó. Essa aqui não é negativa e essa aqui não é positiva? As duas deveriam estar grudadinhas aqui. Então, quando eu pego ela daqui e trago ela para cá, o que eu estou fazendo é acumulando energia. É análogo a eu esticar uma mola. Estou puxando essa mola aqui. Consequentemente, eu estou acumulando energia potencial. Beleza? E a gente sabe que o potencial elétrico nada mais é que a razão da energia potencial pela carga. Então fica para mim o seguinte, ó. É só pegar então que eu passo esse cara para lá multiplicando, fica então que a energia potencial é o produto da voltada, aliás, do potencial do ponto P vezes a carga. Então eu posso seguir aqui da seguinte expressão, ó. Quanto vale a energia quanto vale o potencial? A gente calculou ali, menos 7,2 vezes 10 a quarta, volt, vezes o valor da carga, 5 vezes 10 a menos 9. Então a energia potencial acumulada é menos 3,6 vezes 10 a menos 4. Professor, mas a energia pode ser negativa? Pode. A energia pode ser negativa. O sinal da energia aqui indica para mim que está rolando uma atração. Então toda vez que a energia potencial elétrica for negativa é porque tem atração. Sempre que ela for positiva, indica que tem repulsão. Beleza? Então, vamos dar um bisu que dá para a gente fazer aqui. Dá para a gente obter uma expressão para energia potencial elétrica, no caso de carga pontual. Como que fica? Ó? A gente sabe que a energia potencial é o potencial vezes a carga. O potencial a gente acabou de obter uma expressão, que é Q por R, e vezes a carga. Ou seja, eu tenho a expressão... deixa eu só comentar rapidinho. Professor, qual a diferença entre Qzão e Qzinho nessa expressão? Qzão é a carga que gera o potencial. Tá? E Qzinho é a carga que está sob o efeito do potencial. Colocado do ponto P. Professor, mas faz alguma diferença? Não, pessoal, como está rolando multiplicação aqui, quem você colocar aqui está valendo, vai dar o mesmo resultado. O interessante é que você saiba o significado. É a mesma coisa aqui, é a Terra e um corpo. Um está gerando gravidade, campo gravitacional, o outro está sentindo esse campo gravitacional. Então a expressão para energia potencial é essa que está circulada aqui. Ó. Tá? Então, se a energia potencial for positiva,
está rolando repulsão entre Qzão e Qzinho, e se for atrativa, a energia potencial vai ser negativa. Essa energia potencial para cargas pontuais. Beleza? Vamos ver Vamos ver agora a seguinte situação. Então imagina que eu tenho um sistema que não seja mais duas cargas só, mas N cargas pontuais. Então tem um conjuntinho formado, um sisteminha formado por N cargas pontuais aqui. Q1, Q2 e Q3. Pessoal, imagina que se esses caras fossem positivos, um deles positivo, outros negativo e assim por diante, tudo que essas cargas não gostariam de estar é nessas posições. Por quê? Se elas fossem todas positivas, elas gostariam de estar repelindo. Se elas fossem todas, se fosse algumas delas, alguma fosse negativa, elas gostariam de estar atraindo. Mas para mantê-las nesse ponto, eu tive que vencer uma mola entre aspas, eletrostática, tanto de repulsão como de atração. Então eu armazenei uma energia para deixá-las nesse ponto. Então eu vou ter uma energia acumulada por deixar Q1 e Q3 naquela posição, que eu vou chamar de U13. Vou ter uma energia acumulada aqui entre Q1 e Q2 e vou ter uma energia acumulada entre Q2 e Q3. A energia total no sistema, a energia potencial total nesse sistema, nada mais é que a soma desse U13, U2 mais U23. Nada mais é que a soma da energia de cada par de carga. Tá? Porque a energia potencial é para os pares. Então vai ficar U13 mais U12 mais U23. Se eu escrever as expressões, fica então que a energia potencial total é o quê? A gente acabou de ver que a energia potencial, ó, tá ali em cima em amarelo, vou fazer um asterisco em vermelho lá para você ver. A energia potencial nada mais é que K. Como todas têm K, eu vou pôr K em evidência, tá? Então eu pus o K aqui fora, Então vai ficar para mim o quê? Q1, U13 é Q1, Q3 dividido pela distância. R13 mais U12 por R12, que é a distância. E a outra. Professor, mas eles não têm direção? Gente, essa é a vantagem de trabalhar com energia. Energia é só somar. Como é escalar, é igual massa. 3 kg mais 4 kg mais 20 kg. Só somar e mandar bala. Aqui é a mesma coisa. Eu somo tudo e mando bala. Professor, mas e se uma delas for negativa? Só com o sinal negativo e manda bala. Tranquilo? Isso é energia potencial total. Dá uma olhada no seguinte exemplo aqui. Ó. Pessoal, concorda comigo que se eu quiser derreter, o que mantém? Vamos pensar comigo um pouquinho mais profundamente. O que mantém um líquido no estado líquido? O que mantém as coisas coesas? O que mantém o sólido sólido, o líquido líquido e assim por diante? Gente, o que mantém é uma força de atração entre as moléculas e entre os átomos da coisa. E a natureza dessa força de atração é essencialmente uma força eletrostática. É essa energia que mantém. Então pensa comigo, se eu estou derretendo uma barra de aço, eu tenho que fornecer exatamente a mesma energia referente à energia potencial da ligação de cada átomo desse. Ou seja, a mesma expressão que está aqui. Tá? Então vamos pegar o calor latente de ebulição. O que é o calor latente de ebulição? Calor latente de ebulição nada mais é que a quantidade de energia que eu tenho que transferir para alguma coisa para ela passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, eu tenho que fornecer a mesma quantidade de energia que cada ligação, que cada molécula tem de energia potencial eletrostática entre cada partícula. Então vamos ver o seguinte exemplo aqui no próximo slide, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então imagina que a quantidade que o calor latente de ebulição da água seja 6.000 kJ para cada mol. Ou seja, para eu quebrar todas as ligações de 1 mol de água, tá? Ligações moleculares, eu tenho que fornecer 6.000 joules. Então vamos pegar a molécula de água aqui. Ó. Imagina o seguinte, cada molécula de água está ali dentro, imagina que eu tenho infinitas moléculas de água. E o que acontece? Cada uma delas vai ter uma energia potencial, uma ligada com a outra. Então eu tenho energia potencial entre a molécula de cima, com a molécula do lado, com a outra molécula e assim por diante. Então, se eu somar a energia potencial de 1 mol de moléculas, eu vou precisar de quanto?
de 6.000 joules. Então, essa é a energia potencial total. Ó. Então, eu tenho que fazer a energia potencial de cada par de molécula vezes o número de moléculas. Beleza? Aí, professor, o que é esse R? Gente, o R é a distância média, entre, nesse caso aqui, entre as moléculas de água. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver como isso aqui é poderoso. Então vamos admitir que a carga de cada molécula seja mais ou menos uma carga elementar, ou seja, uma carga de próton. Qual é a distância média entre as moléculas aqui na água? A 100 graus perto da ebulição, tá? Eu vou usar o calor latente de ebulição, então você tem que ser próximo. Então vamos pensar comigo, ó. O que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, a energia potencial total está aqui. Essa energia potencial nada mais é que o calor latente de fusão para 1 mol. Então, a gente sabe que isso aqui vale 6.000 joules. Então vai ficar 6.000, estou pegando a expressão que está aqui, ó, a expressão que eu marquei em azul, que eu estou circulando, tá? Vai ser igual a K vezes quanto que é a carga de cada molécula de água. Mais ou menos uma carga elementar. Então vai ficar Q vezes Q, que na verdade é E, então E vezes E, que vai ser E ao quadrado, dividido pela distância média que eu estou querendo achar, vezes o número de moléculas. O número de moléculas nada mais é que o número de mols. É 1 mol, que nada mais é que o número de Avogadro. Está ali. 10 a 23. Isso equivale a 1 mol. Toda vez que eu falo 1 mol, eu tenho tudo isso de coisa. Então, ó, dá um besouro. O que eu posso fazer? Eu isolo o R ali, passo o R do outro lado multiplicando, o K vale aquilo ali, a carga elementar ao quadrado está ali, o 6.000 passou dividindo, e eu ponho aquele cara ali para multiplicar. Faço a conta, eu vou encontrar que o raio, ou seja, a distância média entre as moléculas de H2O a 100 graus Celsius, é aproximadamente 0,23 às 10 a menos 8 metros, ou seja, 23 nanômetros. Pessoal, a continha que a gente fez é basiquinha. Usei a expressão de energia potencial e dá uma olhada o valor medido por difração de raio-x e microscopia eletrônica. Muito, muito parecido, pessoal. Se a gente olhar aqui, ó, 23 nanômetros para 32 nanômetros. Isso aqui é experimental, isso aqui é teórico. Beleza? Os valores são bem aproximados. Tá? Então o que acontece? Quanto maior for a energia de ligação, ou seja, quanto maior for o potencial, a energia potencial eletrostática entre as moléculas de algum sólido, maior vai ser o seu ponto de fusão. Então, por exemplo, se eu pegar a energia potencial de ligação entre duas moléculas de carbono, aliás, entre dois átomos de carbono, vai ser muito maior que energia potencial energia potencial elétrica entre dois átomos de estanho, por exemplo, cujo ponto de fusão é bem baixo, tá? Então, as expressões, tanto em física da matéria condensada, lá no estado bem pequenininho, em átomos e moléculas, se repete aqui nesse caso, é só adotar o potencial eletrostático. E agora, como fica o potencial elétrico em distribuições de carga? Vamos pegar o potencial elétrico em distribuições pontuais. Então, a gente viu que a energia potencial é só pegar e somar o sistema. Gente, em potencial elétrico é a mesma coisa, tá? É só somar o potencial no ponto. Então, imagina que eu tenho um ponto P ali, ó. Eu tenho Q1, Q2 e Q3. Vou dizer que a distância entre o ponto e a carga Q1 R1, entre a carga Q2 R2, entre a carga Q3 R3. O potencial elétrico naquele ponto nada mais é que a soma dos potenciais. Lembra que no campo elétrico você tinha que decompor o vetor? Aqui não, é só pegar e mandar bala, beleza? Então nada mais é que o somatório. O somatório algébrico, somar. Então vamos ver como é que fica aqui. No caso desse exemplo, eu ponho o K para fora, a gente viu que o potencial é Kq por R, então vai ficar K Q1 por R1, K Q2 por R2, K Q3 por R3 e soma quanto potencial você tiver. Olha o exemplo aqui como é fácil. Ó. Imagine que eu tenho Q2 igual a menos 2, Q1 igual a menos 2, Q3 igual a 3
e Q2 igual a 3 e Q3 igual a menos 4. Aí eu quero saber o potencial elétrico no ponto P. Aí eu vou atribuir as distâncias ali, ó. 10 centímetros, 25 centímetros e 20 centímetros. Tá ali? Então vamos lá. Como vai ser o potencial elétrico no ponto P? Então ficou K, fica então Q1. Q1 é menos 2 microcoulomb dividido pela distância. Já passei para metro. O potencial agora de Q2 fica Q2 por R2. Tá ali, já tá para metro. E o outro, Q3 por R3. Pessoal, percebam que agora, como é um escalar, eu tenho que trazer o sinal, tá? Então esse termo aqui vai ficar negativo, essa parcela vai ficar negativa, essa parcela vai ficar negativa, e essa aqui é a única carga positiva. Então aqui você considera o sinal. Então vamos lá. Então resolvendo isso, eu vou ter que o potencial elétrico no ponto P ele é negativo, porque as cargas que têm maior valor aqui são negativas, a soma vai dar um número negativo. Então o potencial naquele ponto P é o resultado da menos 2,5 vezes 10 a quinta volt. Ok? Agora vamos para um outro exemplo. Então é muito mais fácil eu trabalhar com potencial, que é uma grandeza escalar, do que trabalhar com campo elétrico. Só que em campo elétrico levaria um trabalhão, porque eu ia ter que saber os ângulos, decompor e assim por diante. E se eu tiver uma distribuição contínua de carga? Então imagina que eu tenho aqui um corpo qualquer, com uma carga Q e uma área A. E eu quero saber o potencial elétrico naquele ponto P. O que eu tenho que fazer? A primeira atitude, pessoal, é chegar e determinar, pegar um elemento de área dA ali, ó, que vai ter um elemento de carga dQ. E ver que esse cara está a uma distância R do ponto P. Então eu posso dizer o seguinte, essa parcelinha pequenininha do corpo vai gerar um potencial bem pequenininho, que eu vou chamar de dV no ponto P, porque é bem pequeno. Aí eu vou pegar a expressão, como é que vai ficar a expressão? Vai ficar assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Estou voltando. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Então como é que vai ficar? Eu sei que o potencial é KQ por R, mas eu tenho uma carga pequenininha gerando um potencial pequenininho. Ok? Então se eu quiser o potencial total, eu tenho que integrar. Aí eu venho e integro dos dois lados. Integral de dV por V, ela é a integral de dV no ponto P, ou seja, potencial no ponto P é o próprio potencial no ponto P. E aqui vai ficar K dQ. Põe o K para fora, então fica só a integral de dQ por R. Tá ok? O legal é que esse cara aqui não é vetor, então é muito mais fácil de calcular o potencial em relação e em comparação com o campo elétrico. Então vamos ver os exemplos aqui. Então, potencial elétrico na ponta de um fio carregado. Beleza? Então imagina que eu tenha um fiozinho, tá ali o fiozinho está deitado, está alinhado com o eixo X, está carregado com uma carga que eu vou chamar de Q, e ele se estende de 0 até L. Aí eu quero calcular o campo elétrico no ponto, o potencial elétrico no ponto P a uma distância D. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma fatia fininha do fio, que eu vou chamar de dx, que vai ter uma carga bem pequenininha, que eu vou chamar de dq. Essa fatiazinha está uma distância x do ponto P. Então eu posso falar assim, ó, o potencial lá no ponto P vai ser K integral de dq por x. Estou usando x porque a coordenada é x aqui, tá? Em vez de usar o R aqui que está na expressão de cima. Então vamos lá. Da onde estende o fio? O fio começa em 0, ou seja, começa na distância D, e se estende até D mais L. Como que eu posso trocar esse dq? Esse dq eu posso usar o que a gente já viu, ó, lambda, que é a densidade linear de carga, é dq por dx. Então eu posso escrever que dq é igual a lambda dx. Olha que fácil que fica. Então fica a constante de Coulomb vezes lambda. Deixa eu ver por que você já está pondo lambda. Vou trocar dq por lambda dx. Como lambda é constante, ele pode sair fora da integral. Vai ficar a integral de dx sobre x, que é o que está vindo. Então, o fio começando em D e terminando em D mais L. D mais o comprimento. Então fica o seguinte. Qual que é a integral de dx sobre x? Ln de x. Se estendendo do fim do fio, do começo do fio até o fim do fio. Então, resolvendo aqui, fica Ln de D mais L
menos ln de D. Pessoal, tem a propriedade do log, que é o seguinte, log de A menos o log de B é log de A sobre B. Então aqui vai ficar o potencial do ponto P é K lambda dl D mais L sobre ln de D mais L sobre D. Beleza? Esse aqui é o negócio. É só lembrar então, pessoal, que o D é a distância que eu estou do ponto em relação à ponta do fio, o L é o comprimento do fio e só jogar na calculadora e fazer a conta. Esse é o primeiro exemplo. Vamos aqui para o segundo exemplo. Potencial elétrico num ponto nas proximidades da lateral do fio. Tá? Então imagina que o fiozinho está ali de novo. E eu quero saber o potencial elétrico naquele ponto P ali, ó, que está distante D da ponta do fio. Tá? O fio está com uma carga Qzão e se estende de 0 até L. Então vamos pensar comigo aqui um jeito. Primeira coisa, o que eu faço? Pego um comprimento pequenininho do fio, que eu vou chamar de dx, vai ter uma carga dq e está distante R lá. Aí eu vou escrever que o potencial é K integral de dq por R em cima do fio. Então vamos junto aqui. O que eu posso escrever o dq? dq nada mais é que lambda dx. O fio está alinhado com x. Outra coisa, eu posso escrever que o R nada mais é que a hipotenusa daquele triângulo retângulo ali, ó, que é a distância do elemento o elemento que eu marquei, que é x ao quadrado mais o d ao quadrado, dentro da raiz. Aí eu vou substituir esse trambolho na expressão lá de cima, vai ficar k, tá para fora. O lambda eu já pus para fora, porque eu estou admitindo que ele é constante, a distribuição de carga uniforme, vai ficar dx sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. De quanto a quanto? O fio começa em 0 e termina em L, então de 0 até L. Aí eu olho a tabela, a gente já viu essa integral numas aulas anteriores. Essa integral aqui dá ln de x mais raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado. Tá? Então, usando a tabela, que é bem mais tranquilinha de usar, fica então para mim que fica ln do limite superior. O limite superior é L, então vou trocar o x por L. L mais raiz de L ao quadrado mais D. Aí o outro fica x igual a 0. Então se eu pôr x igual a 0, vai zerar o primeiro termo. O x aqui vai zerar, ó. Usando o limite inferior aqui vai zerar. Aqui vai zerar. Vai ficar raiz de D ao quadrado, que nada mais é. Vai sobrar só o D. Então sobrando só o D, vai ficar para mim assim, ó. ln daquele troço ali, Lembra que a subtração dos logaritmos é a divisão, então vai ficar tudo isso aqui dividido por D. Beleza? Então isso aqui é para um ponto nas proximidades da ponta do fio, na lateral. É só lembrar que o L é o comprimento do fio e D é a distância. Agora olha o outro exemplo aqui. Potencial elétrico próximos ao centro de um aro carregado. Então imagina que agora eu tenho um aro carregado. Eu quero saber o campo elétrico naquele ponto, o potencial elétrico naquele ponto P. Então está ali a carga do cidadão. A distância é D também em relação ao centro. O raio desse aro é x. Eu pego lá um elemento de carga daqui. Tá ok? Então uma distância é R. Então eu vou escrever que o V no ponto P é K integral de dq sobre R. O que eu posso escrever sobre o R? O R nada mais é que aquela hipotenusa ali, ó, que é a distância d ao quadrado, mais o raio daquele troço ali, dentro da raiz. Então eu posso substituir, vai ficar para mim o seguinte, integral de dq sobre raiz de d ao quadrado mais x ao quadrado. Como aquele termo todo é constante, pessoal, se eu olhar para qualquer ponto que eu pegar, tanto o raio do anel, como eu estou no centro, quanto a distância d vai ser constante. Então pode sair da integral. Fica então para mim o seguinte, ó. Aquilo vira um cone, tá? Fica K, vai ficar só a integral de dq, saiu para fora, ficou integral de dq aqui. Fica K aqui, por aquele negócio que está escrito ali. Esse é o potencial elétrico no ponto P. E se eu quiser o ponto P caindo dentro do anel? Eu faço o D tender a 0. Se eu faço o D tender a 0, o ponto vai parar dentro do aro carregado. É só pegar aquela expressão e
D tende a zero. O que vai acontecer é que vai sobrar raiz quadrada de x quadrado. Ou seja, fica constante, ó. Fica aqui kq pelo raio do bicho ao quadrado. Melhor, raio quadrado não, porque tirou da raiz. Então fica só o raio ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Fica só o raio. Beleza? E o potencial elétrico próximo a uma placa carregada. Então eu peguei uma placa. Agora eu quero saber o potencial elétrico no ponto P. Distância D. A área dessa placa é A. O raio é X. A expressão a gente acabou de ver. Então, vou lá. Primeira coisa, eu vou pegar um elemento de área. É interessante eu pegar um elemento de área que eu conheça. Então, eu vou pegar aqui ó, uma fatia bem fininha dessa placa, um arozinho ali desenhado com uma espessura bem fina. Então, eu peguei um arozinho, tem um rainho, R'inho, e tem uma espessura bem fina que é DR. Tá? Eu vou ter um elemento de área DA e uma carga DQ naquele troço. O que eu posso escrever? O DQ nada mais é que a densidade linear, a densidade superficial de carga vezes a área. Lembra que densidade superficial é carga por área, passei o área multiplicando. Tá ali. Agora a pergunta é quanto vale a área desse anel de espessura muito fina? É o perímetro desse cara vezes a espessura. Então o perímetro azulzinho ali ó, é 2πr vezes a espessura, que é dr. Então vai ficar para mim o seguinte, o V no ponto P, K, integral de... Vou escrever no lugar de dq todo aquele troço, então está o sigma, densidade superficial de carga, vezes 2π, vezes R, vezes dr. Dividido pelo R. O R ali é a hipotenusa daquele troço. O que é a hipotenusa ali? R ao quadrado, que é o rainho do anel, vezes a distância D. Aí substituo tudo aqui e mando bala. Então vamos lá, vamos substituir. Então ficou o 2π saiu para fora, o K já estava fora, a densidade da distribuição de carga é uniforme, então sai para fora, sobrou na parte de cima, então R vezes dr. E a parte de baixo, aquela raiz ali. Ok? De novo, a gente já viu essa integral nos exercícios anteriores, tá? Lá em campo elétrico. Aí a solução disso aqui nada mais é que x dx sobre raiz de um termo x quadrado mais alguma coisa ao quadrado é a própria raiz. Então fica d ao quadrado mais r ao quadrado, a solução. Então substituo aqui. Vai ficar 2πk sigma. Aí de quanto a quanto? Agora o raio dele começa em 0 e vai até x o raio do anel, tá? Então substituo o raio ali, ó. Tá? De 0 até x. Faço os limites. D mais x quadrado menos D. Porque aqui se eu colocar x igual a 0 aqui, ó, se eu trocar R, desculpa. Se eu trocar R por 0, esse termo sobra, sobre raiz quadrada do cara que já está ao quadrado, ele sai da integral que veio aqui, ó. Perfeito? Então o que você tem que lembrar aqui para usar essas expressões? A primeira coisa é lembrar que o x é o raio tanto do aro quanto da placa, e o D é a distância. Aí o resto é só mandar bala e fazer as continhas. Aí vamos discutir agora o que falta agora. O que falta? Imagina que eu quero saber o potencial elétrico de uma esfera isolante. Só lembra que a esfera isolante é aquela esfera cujas cargas se distribuem no volume, tá? Então, olha a simetria primeiro aqui. Então imagina, como é uma peça agora em 3 dimensões, ela tem espessura. Então eu vou colocar um ponto P dentro da esfera, um ponto P sobre a esfera e um ponto P fora da esfera. Pela lei de Gauss, a gente viu que a distribuição de carga é uniforme no caso de uma esfera isolante. A gente viu que um ponto interno na esfera isolante tem um campo elétrico dado por Q dividido por 4π, epsilon do material da esfera, vezes o raio da esfera ao quadrado, o raio da esfera ao cubo, vezes a distância d, que é a distância do centro até o ponto. Isso é para dentro. Na superfície ou no exterior, a expressão é similar e fica para mim que o campo elétrico fora dessa esfera é a carga dividido por 4π epsilon 0 vezes a distância d ao quadrado. Beleza? Isso está lá em lei de Gauss. São essas duas expressões. Então vamos ver aqui.
O que eu posso fazer? Tirar o potencial do zero aqui vai me dar um trabalhão. Então eu vou usar essas expressões e a expressão que eu pedi para você guardar lá no primeiro slide da aula de hoje. Lembra que a variação de potencial é o campo elétrico vezes a integral de dr? Então eu vou usar essa expressão para calcular o potencial elétrico. Então, primeiro eu vou calcular na superfície e no exterior. Então fica ali a variação do potencial. Estou só substituindo ali, ó. O que ficou? No lugar de 1 sobre 4πε0 a constante de Coulomb, eu coloquei ela lá. Aí o Q veio, o R ao quadrado, estou trocando o D ao quadrado por R ao quadrado, já que a minha integração é em função de R. Ó. Aqui está em função de R e aqui está em função de D. Beleza? Então vou escrever eles na mesma unidade para poder fazer a integração. Na mesma letra para poder fazer a integração. Mesma variável, desculpa. Então vai ficar o seguinte. A integral já é negativa, então sai o K e o Q para fora, que são constantes. Fica a integral de dr sobre r ao quadrado. Pessoal, essa integral é bem fácil de fazer. Ela dá a gente já fez lá no primeiro slide lá também, ela dá o menos 1 sobre r. Então fica para mim o seguinte, ó. Professor, o que você vai fazer? Vou fazer isso aqui. Eu vou considerar os limites, como a expressão sempre me dá a variação do potencial, eu vou considerar um limite. Gente, aonde que o potencial elétrico dessa esfera é zero? É lá no infinito. Então vou pegar um ponto lá no infinito, ó, longe pra cacete desse cara, e vou colocar como um dos limites da minha integração aqui, porque daí ele vai zerar. Quer ver ele zerar? Então vou pegar a diferença de potencial, vai ser o potencial no ponto P, no exterior ou na superfície, menos o potencial no infinito. Tá aqui. Tá ok? Então vai ficar K menos KQ, que era o resultado da integral, e a gente viu que a integração aqui vai de de infinito até D. Olha que legal que vai ficar. Vendo o ponto P, esse cara aqui, quando eu colocar infinito aqui, vai ficar menos 1 sobre D. Beleza. O menos também está fora. O outro vai ficar menos 1 sobre infinito. Esse cara vai zerar. Então, no infinito, esse cara vale zero. Esse cara vale zero e o infinito vai valer zero. Aí a minha variação de potencial fica escrita desse jeito. KQ sobre D. Então, no exterior e na superfície da esfera isolante, o potencial é dado por essa expressão, onde D é a distância do centro. Beleza? É só lembrar que quando eu estou na superfície, quando eu estiver na superfície, o D equivale ao raio. Tá? Só isso que você tem que se lembrar. Mas é meio óbvio, né? A expressão é a mesma. E no interior? No interior dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra gente fazer junto aqui. Então a variação de potencial vai ser menos a integral de... Vou pegar o campo elétrico lá em cima, ó. Lá em cima, vou marcar com asterisco lá pra você ver. Vou pegar a expressão lá de cima, tá? E vou estrinchar esse bagulho todo aqui dentro da integral. Vai ficar Q vezes dividido por 4π epsilon do meio vezes o raio desse cara ao cubo. Vou trocar o D por R, tá? Só para minha integração ficar na mesma variável. dr. Pessoal, aquele termo todo ali, ele é constante. Eu vou escrever ele para fora. E eu vou considerar outra coisa. Eu vou considerar, só para poder resolver isso, eu vou considerar que o epsilon do meio é igual aproximadamente o epsilon do vácuo. Não é um material tão diferente, tá ok? Vou considerar isso aqui. Não estou sendo muito rigoroso nisso. Como é que vai ficar a minha integração? Vai ficar o seguinte. Variação de potencial. O menos vem da solução, tá? Então o K saiu para fora. O 1 sobre 4π epsilon 0 sai para fora. Ficou o K, o Q vai sair para fora, o R ao cubo vai sair para fora. Ficou lá dentro da integral para mim, RdR. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou considerar um ponto aqui que eu conheço. Então, por quê? Porque essa expressão só me dá a variação do potencial. Vou considerar o potencial no ponto P e o potencial na superfície. Senhor, por que você está considerando o potencial na superfície e não no infinito? Porque aqui eu tenho que passar pela superfície para entrar dentro da esfera. E o da superfície não é um problema, porque eu sei quanto ele vale.
Olha o da superfície aqui, estou marcando com asterisco. Eu sei. Então é só subtrair ele da expressão. Então vamos fazer junto. Como é que vai ser a minha integral, então? Ó, vai ser do R do raio da esfera até a distância do D que está dentro da esfera. Então vou mandar bala aqui. Vai ficar menos K aqui, R ao cubo. Integral de... Como é que vai ficar a integral de R dr? X dx. X ao quadrado sobre 2. Então vai ficar D ao quadrado, já estou pondo no limite, tá? D ao quadrado sobre 2 menos o outro limite. R ao quadrado sobre 2. Então beleza. Mando bala, faço o distributivo, então vai ficar K aqui. R ao cubo sobre D ao quadrado sobre 2 menos K aqui. Perceba que o menos veio aqui para dentro, tá? E trocou o sinal. K aqui, pá. Aí ficou... O que você fez aqui, professor? Aqui eu não tenho R ao cubo, aqui eu não tenho R ao quadrado, sobrou um R embaixo. Foi isso que aconteceu. Por isso que ficou assim aqui, ó. Por isso que ficou só um R aqui. Tá beleza? Aí, quanto vale o potencial na superfície? O potencial na superfície, ó, é K, que é o K aqui sobre D, com D igual ao raio. Então fica ali o raio. Passo aquele cara para lá, ó, olha como é que vai ficar a expressão. K aqui, por quê? Tem o K aqui, eu vou passar ele para lá, ele vai vir positivo, tá, pessoal? Tem um K aqui e tem um K aqui. Sai para fora. Então ele saiu para fora. O que vai acontecer? Primeiro eu vou pôr esse cara aqui em evidência. O que vai sobrar para mim? Vai sobrar 2, pus ele para fora, ficou 1 sobre 2R, 2 o raio. Mas, quando eu pus o K aqui nessa expressão, ela vai estar positiva do outro lado, vai sobrar o quê? Vai sobrar só o R embaixo. Então vamos lá, 1 sobre R. O que vai sobrar aqui quando eu colocar o K aqui para fora? Vai sobrar o D ao quadrado em cima e 2R embaixo. Tá? 2R ao cubo embaixo. Aí o que eu vou fazer na expressão, no do meio aqui? Pessoal, aqui eu tenho 2R embaixo, aqui eu tenho 2R embaixo. O que eu vou fazer aparecer um 2R embaixo. Então eu multiplico em cima e embaixo por R naquela expressão ali, no termo do meio. Então eu posso isolar também o 2R. Ó. Ficou 2R fora. Vai ficar 2R aqui, vai ficar 3 ali. Aqui vai ficar 1 e aqui vai sobrar 2. Então soma 1 com 2 vai dar 3. E aquele troço ali fica assim. Beleza? Então o potencial elétrico no interior da esfera isolante ele é dado por essa expressão aqui. Feia pra cacete, mas tá bom. É só lembrar que o raio, o R é o raio e o D é a distância que eu estou do centro. Aí se eu quiser saber no centro da esfera, é bem fácil de fazer, é só pegar o D igual a 0. Se o D for 0, sobra só... se o D for 0, esse termo aqui some, é o que sobra aqui embaixo, lá no centro. 2R. Então tá aqui. Professor, dá para você mostrar isso? Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Ó. Imagine que eu pegue então um gráfico do potencial em volts em função da distância. Estou alinhado com o centro da esfera, tá? Então o potencial elétrico no centro ele é máximo. E à medida que eu me afasto do centro, ele vai caindo. Aí ele chega na superfície e para fora ele continua caindo. Então ali no interior no centro ele é essa expressão aqui que eu estou marcando, que ele é máximo. Depois no interior ele é essa expressão aqui, que eu estou marcando agora com asterisco. E fora da esfera é essa expressão aqui, que é tanto na superfície quanto no exterior. Beleza? Então tá ali. E o formato dessas três expressões, elas se acoplam assim. Pessoal, lembra que o potencial elétrico ele é um pouco diferente, tá? O potencial elétrico, o campo elétrico, ele era constante dentro da esfera, máximo na superfície e caía fora da esfera, com R ao quadrado, tá? E aqui, ó, fora da esfera, em ambos os casos, eles têm um comportamento mais ou menos parecido. Ali ele cai com o quadrado da distância, no caso do campo, e aqui no potencial ele cai com a distância só. Vamos ver agora uma esfera condutora. Lembra que a esfera condutora, ou a casca esférica, não tem carga no interior?
toda a carga elétrica está na superfície. Eu quero saber dentro, fora e na superfície. A gente viu que no interior da esfera condutora a carga interna é igual a zero, e a lei de Gauss diz para mim assim, ó, o campo elétrico no interior vale quanto? Se não tem carga no interior, o campo elétrico é nulo. Então o campo elétrico no interior é igual a zero. O campo elétrico na superfície e no exterior é parecido com a esfera condutora, a esfera isolante, que é kq pela distância ao quadrado do centro. Então vamos usar a expressão para calcular aqui a diferença de potencial e o potencial de cada ponto. Então, primeiro vamos na superfície e no exterior. Então a variação de potencial vai ficar menos E vezes dr. Vou trocar o E aqui no exterior. O que é o E? É kq por d ao quadrado. Então, vou trocar o d por r ao quadrado, tá? Para poder manter a mesma variável. Faço a integração, que a gente já viu. É a mesma coisa que a gente fez ali no exemplo anterior para o exterior da esfera isolante. Fica 1 sobre r. O menos está ali, que vem na integração. Pessoal, qual é o jeito melhor de eu tirar essa variação, essa diferença de potencial ΔFP? É eu considerar um limite em que o potencial anula. Então eu vou considerar no infinito. Mesma coisa, vai ficar do infinito até zero, do infinito até d, aliás, dividido por d, aquele termo zero, e sobra para mim então uma expressão pro potencial no ponto. Beleza? Que é absolutamente igual à da esfera anterior. Só muda agora a nossa interpretação do interior. O campo elétrico, a diferença de potencial vai ficar menos a integral do campo vezes dr. Aqui eu vou pegar de novo a superfície, tá? Então, vou pegar dois pontos. Como a expressão me dá a diferença, eu vou pegar o potencial num ponto no interior menos o potencial na superfície. Porque eu conheço. Pessoal, quanto vale o campo elétrico no interior desse cara? O campo elétrico vale zero. Ou seja, quanto que vale essa integral, esse termo que está à direita da minha igualdade? Vale zero, ele é nulo. Ou seja, não existe diferença de potencial. O que significa isso? Significa que qualquer ponto dentro da esfera condutora, o potencial elétrico é o mesmo em relação à superfície. Então como é que vai ficar? O potencial num ponto no interior menos o potencial na superfície, que a gente sabe ali, ó, ele é dado por aquela expressão kq vezes o raio. Como o raio da esfera é isolante, esse termo todo aqui é constante. Então olha que legal aqui do lado, olha o meu exemplo. Então imagine que eu pegue aqui minha esfera condutora. O centro está ali, o raio está ali. Eu vou traçar um gráfico agora do campo elétrico lá em cima, potencial elétrico aqui embaixo, em função dos dois, ambos em função da distância. A gente viu que o campo elétrico do centro até o raio ele é zero no interior. Quando eu chego no raio ele é máximo e ele cai depois com o quadrado da distância. No caso do potencial, ele é constante dentro da esfera condutora, que é K aqui por R, tá? O R é o raio. Então o raio é fixo, a esfera de 5 centímetros tem sempre 5 centímetros. E à medida que eu saio dessa esfera, ele cai com o inverso da distância, ao invés de ser o quadrado da distância. Tá? Lembra que a distância aqui é maior que o raio. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Aí a última coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode escrever o significado de linhas equipotenciais. O que são linhas equipotenciais? São linhas que têm o mesmo potencial elétrico. Então vamos pegar linhas equipotenciais para campo elétrico uniforme. Então imagina que eu tenho um campo elétrico uniforme, está ali alinhadinho com o eixo X. Aí ele foi criado por uma placa positiva de um lado, negativa do outro. E a gente sabe que a diferença de potencial elétrico num campo elétrico uniforme é o produto do campo vezes a distância. Pessoal, imaginem que eu pego as seguintes linhas ali. Ó. São linhas equipotenciais. O que significa isso? Qualquer ponto naquela linha azul, V1, vai ser igual
vai ter o mesmo potencial elétrico, porque a distância ali é constante em relação à placa. Sobre a linha V2 é a mesma coisa, sobre a linha V3 é a mesma coisa. Então, se eu pegar um voltímetro, e o legal do potencial é que agora eu tenho um jeito de medir, coisas que eu não tinha com o campo elétrico, eu venho e meço. Então, eu vou medir a diferença de potencial entre as duas placas. Tá? Então, ponho lá o contato do voltímetro em uma e em outra, e vou medir a DDP. Então, imagina que dê 12 volts. Aí eu venho aqui, tiro, e para o outro contato e ponho ali, ó, naquele ponto ali, V3. A diferença entre a placa positiva e o V3 vai dar um número menor. Qualquer ponto que eu coloque sobre a linha V3 vai dar a mesma diferença de potencial em relação à placa. Aí eu venho agora e coloco no potencial V2. Qualquer ponto sobre a linha V2 vai dar um potencial ali de 5 volts. Se eu colocar agora sobre a linha V1, qualquer ponto também agora vai dar 3 volts. Percebe que à medida que eu vou me aproximando, a diferença de potencial vai diminuindo. A diferença. Então, se eu colocar os dois contatos sobre a placa positiva, vai dar zero, porque não tem diferença de potencial elétrico entre as duas. Beleza? Então perceba que quando eu meço diferença de potencial, eu sempre estou medindo 2 pontos. Eu estou medindo a diferença, entre aspas, de energia entre esses 2 pontos. Isso é um princípio que se aplica muito em engenharia em reguladores de voltagem ou controles de voltagem. O que acontece? Quando você tem um potenciômetro, o potenciômetro não controla a voltagem, o potenciômetro controla a corrente. Ele é uma resistência elétrica variável e ele diminui ou aumenta a corrente em função da resistência. A voltagem da DDP fica constante. Um jeito da gente controlar a voltagem é pegar um fio bem comprido e deslizar o contato sobre esse fio. Então esse é o que a gente chama de regulador de voltagem, ou variador de voltagem, ou varivolt. Tá? É um jeito de eu variar a voltagem, sem precisar mexer na corrente, óbvio. Então, se você procurar na internet varivolt, você vai ver lá o varivolt como é que funciona. Então, agora imagina que eu queira mostrar a linha equipotencial para uma esfera, tanto para uma esfera quanto uma carga pontual. Lembra comigo que para uma carga pontual o potencial é kq pela distância. Então é só manter a distância elétrica, a distância constante. Então é só pegar esferas concêntricas da carga. Então o que vai acontecer? Eu peguei ali uma esfera V1, uma esfera V2 e uma esfera V3. Se eu pegar o voltímetro e colocar ali, os dois contatos direto na carga não vai ter diferença potencial, é zero. Se eu colocar na V1 que está mais próxima, como ele está mais próximo, a diferença ali é pequena, vai dar 10 volts. Se eu colocar na segunda ali, no V2, vai aumentar, porque como agora o potencial em V2 é menor, como é um menos o outro, esse cara é menor, a diferença vai ser maior. Em V3 vai aumentar e assim por diante. Beleza? Então dá uma olhada. Ó. O legal de usar o potencial elétrico, reforçando, é que dá para medir. É isso que é legal. Gente, uma coisa que a gente não consegue medir, é muito difícil medir em física, em engenharia, é carga elétrica. Então olha como é que eu posso estimar a carga elétrica usando um voltímetro, que é uma coisa bem simples. Então imagina que eu tenho um gerador de Van der Graaf. Todo mundo já deve ter visto um gerador de Van der Graaf, ou já deve ter olhado em algum livro. É aquele que o pessoal usa para arrepiar os cabelos da turma. Então tá aqui. Tá ali o gerador. Imagina que ele é constituído por uma esfera condutora, uma casca condutora ali, e ele tem um raio errão. Tá? Quando ele está ligado, ele acumula uma carga Q, e ali a casca esférica. O que vai acontecer? Imagina que eu quero saber a carga acumulada Qzão nesse gerador. A gente viu que na superfície da casca esférica, o potencial é Kq por R. Só voltar no slide anterior, está escrita a expressão lá, em que D é igual raio. Olha a segunda expressão. Imagina que eu tenho potencial elétrico fora da esfera. Fora da esfera, no exterior, o potencial elétrico no ponto P é Kq pela distância D. Beleza? Só olhar também na expressão anterior. Então o que eu posso fazer? Se eu pegar um voltímetro e colocar um contato do voltímetro na superfície da esfera e colocar um outro contato da outra ponta do voltímetro num ponto bem longe da esfera,
eu posso fazer a diferença de potencial entre os dois pontos, que é a minha DDP. Então eu consigo medir essa DDP, o voltímetro vai te dar esse número. E o que é essa DDP? É a diferença do potencial na superfície menos o potencial no ponto P. Você tem expressões para isso aqui, ó. Beleza? Então imagina que você mediu essa DDP, seja alguma coisa igual a... Então imagina que você mediu esse cara aqui, tá? De um jeito bem simples. Você mediu, deu 30 volts, por exemplo. Você mediu esse cara, então ele é uma grandeza mensurável. Aí eu venho e substituo aqui no valor do potencial aqui na superfície. Vou pôr aqui, ó. Só escrever a expressão kq por R menos kq por d ao quadrado. Por d, desculpa, d ao quadrado, confundindo um pouquinho. Aí eu venho, isolo kq, fica então para mim aqui, ó, que vai ficar 1 sobre o raio menos 1 sobre a distância. Como eu estou querendo a carga, eu vou isolar a carga na expressão. Vou passar então para mim, vou passar esse cara aqui dividindo e esse cara aqui dividindo. Então fica para mim que a carga elétrica acumulada nada mais é que a DDP que eu meço com o voltímetro dividido pelo K vezes aquela diferença. Então perceba comigo que essa aqui é um jeito simples de eu medir alguma coisa que até então para mim era abstrato, que era medir carga elétrica. Então é um jeito direto de medir carga elétrica, usando o potencial. Isso porque é um instrumento simples de medida. Tá ok, pessoal? Daqui a pouco eu posto mais coisas, se houver, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Tem bastante coisa para vocês assistirem aí. Boa sorte para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição.